Liturgia do dia 6 de maio de 2023, sábado da quarta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios, sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai,
isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É breve o intervalo que separa o discurso de Paulo em Antioquia e a continuação do seu ensino, no sábado seguinte na sinagoga. Mas este intervalo tem por fim mostrar o interesse que a pregação do apóstolo desperta entre judeus e pagãos. Querem ouvir mais, e Paulo exorta-os a permanecerem na graça de Deus, isto é, na escuta do Evangelho. De fato, no sábado seguinte, quase toda a cidade acorre a escutar a palavra de Deus. Mas os judeus encheram-se de inveja, e os judeus incitaram as senhoras devotas mais distintas e os de maior categoria da cidade contra Paulo e Barnabé, que são expulsos do território. É nesse momento que se dá a separação definitiva entre o Evangelho e o judaísmo. Paulo reafirma o direito dos judeus a serem evangelizados antes de mais ninguém. Mas, uma vez que recusaram o Evangelho, era a vez de o anunciarem aos pagãos. Em Antioquia, os missionários declaram que se voltam para os pagãos, não só por causa da recusa dos judeus, mas também por causa das palavras de Isaías, que fala da luz para todos os povos. Os cristãos são herdeiros do destino glorioso que estava reservado a Israel, que se tornou incapaz de o realizar, uma vez que recusou Jesus Cristo. Lucas termina a narrativa de um modo positivo. Quanto aos discípulos, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. No texto do Evangelho, destacam-se as palavras: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, no quarto Evangelho, fala frequentemente da sua relação com o Pai, da sua união com Ele, do fato de ter sido enviado por Ele. Os discípulos, agora representados por Filipe, queriam algo mais, uma visão direta do Pai. Mas esse desejo estava em contradição com aquilo que já nos aparece no prólogo de João. A Deus jamais alguém o viu. O Filho unigênito, que é Deus e está no seio do Pai, foi Ele quem o deu a conhecer. Mas os discípulos não souberam reconhecer, na presença visível do seu Mestre, as palavras e as obras do Pai. Porque para ver o Pai no Filho, é preciso acreditar na união recíproca que existe entre ambos. Só pela fé se reconhece a mútua imanência entre Jesus e o Pai. Por isso, a única coisa que havemos de pedir é a fé, esperando confiadamente esse dom. Jesus, ao apelar para a fé, apoia os seus ensinamentos em duas razões: a sua autoridade pessoal, tantas vezes experimentada pelos discípulos, e o testemunho das suas obras. A obra de Jesus, inaugurada pela sua missão de revelador, é apenas um começo. Os discípulos hão de continuar a sua missão de salvação. Farão obras iguais e mesmo superiores às suas. Jesus quer mesmo dar coragem aos seus e a todos os que hão de acreditar nele, para que se tornem participantes convictos e decididos da sua própria missão. Jesus falou muito do Pai. Filipe entusiasmou-se e pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Mas o Senhor respondeu-lhe: Quem me vê, vê o Pai.
Filipe queria ver o Pai, mas não conseguiu vê-lo em Jesus. Ao contemplar o Mestre, ficou pela realidade externa, não conseguindo atingir o interior, a sua realidade íntima, com o olhar penetrante da fé. O verbo ver para João indica duas ordens de realidades: a do sinal visível, a realidade natural, e o da glória do verbo, realidade sobrenatural. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus é a revelação de amor, de um amor generoso que quer espalhar-se sem limites, que não tem ciúmes. Quem crê em mim também fará as obras que eu realizo e fará obras maiores do que estas. Nós pensaríamos que, sendo Jesus o Filho de Deus vindo ao mundo, é a ele que pertence fazer as obras maiores. Mas não é essa a lógica do amor de Deus, que é generoso e enriquece de modo ilimitado aqueles nos quais se derrama. Deus não tem ciúmes, mas os judeus têm. É o que nos mostra a página dos Atos que escutamos hoje. Quando veem a multidão, que o discurso de Paulo atraiu, enchem-se de inveja. A mensagem deve ser reservada para eles, é seu privilégio. Ao verem que era oferecida a quase toda a cidade, organizaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Os judeus não toleravam que a fé fosse oferecida também aos pagãos, mas Deus não cede, e Paulo, atento à vontade de Deus, declara: visto que a repelis, que não a aceitais, e vós próprios julgais indignos da vida eterna, voltamo-nos para os pagãos. Há que alegrar-nos com o bem dos outros para estarmos com o Senhor. Quando vemos o bem que Deus faz aos outros, não há que ficar invejosos, mas que dar graças. Infelizmente, nas comunidades cristãs, também nascem inimizades, geralmente causadas pela mesquinhez, pela tacanhez de espírito, pelo ciúme e pela inveja. São inimizades que provocam muito sofrimento em quem delas é objeto, sem culpa. Valem então as palavras de Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Ou aqueles que, sem um verdadeiro ódio, são invejosos ou ciumentos. Bendizei aqueles que vos amaldiçoam, no sentido de que falam mal de vós. Rezai por aqueles que vos maltratam, não fisicamente, mas moralmente, para que sejais filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o sol para os bons e para os maus, e manda a chuva para os justos e os injustos. Sede, portanto, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos viver sempre mais o mistério pascal, para que, renovados pelo santo batismo, possamos, por vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.